Pronto. Bom, boa noite, pessoal. Primeiro, obrigado por terem vindo no evento. A gente começa o novo série de HV Talk com o Quintino. Então, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite. A ideia nossa é trazer diferentes profissionais, diferentes áreas, todos voltados para arquitetura ou design de imobiliário. E para a gente é uma honra ter você aqui, jovem, 25 anos. 26. Forbes Under 30, com 22. Gente, para quem não conhece o Quintino, acho que todo mundo conhece, mas ele é um grande nome nacional, internacional. Ele estava me contando um pouquinho, mas ele escreveu um livro com 17, criou a primeira empresa com 18, entrou na faculdade com 17, escreveu o livro, criou a primeira empresa, e com 20 anos, na faculdade, entrou para a Casa Cor de Ribeirão Preto. Então, um menino prodígio, ainda é um menino. E obrigado por aceitar esse convite. Eu acho que a gente tem a mesma sinergia, o mesmo olhar para arquitetura, o olhar para mobiliário. Eu acho que a gente convidou pessoas aqui que têm essa linguagem, que entendem de arquitetura, de arte, de mobiliário, de design. Então, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a presença de todo mundo, o convite para poder falar aqui hoje. Acho que a gente vai poder bater um papo legal aqui. Bom, gente, o Quintino, ele está em expansão há 2 anos atrás, que foi Casa Cor São Paulo? Foi em 2022 a primeira. 22. E foi um dos ambientes mais premiados e notáveis da Casa Cor. Hoje você, além de ter um escritório renomado e com apelo estético maravilhoso, você, falando, a gente andou muito hoje à tarde para você conhecer as lojas da cidade, e nós não paramos de falar de negócio 1 minuto. E as vezes que eu te encontrei foi business, business, business. Sim. Com 26 anos, eu queria que você contasse um pouquinho como você transforma essas ideias arquitetônicas, o bom gosto, detalhamento, em negócios. Então, você consegue misturar para empreendimentos locais. Hoje você atende São Paulo, Rio, estava me contando de um empreendimento no Rio, perto do Fazano, em Balneário, em Itapema, enfim, e muitos empreendimentos em São Paulo, e no Quinta das Amoras. E como que você conseguiu levar a arquitetura, a arte, e junto com os negócios, e crescer, e sócios? Conta um pouquinho pra gente. Bom, gente, vamos lá. Eu acho que assim, a arquitetura, para você fazer uma boa arquitetura, você tem que ter um conceito forte quando você vai criar. Eu acho que começa por aí. E você precisa criar um relacionamento de verdade com o cliente. Então, eu sempre quis trabalhar nesse nicho, né, nesse meio. E eu falava, como que eu vou fazer isso sendo super novo, né? Como que eu vou chegar nessas pessoas se, por exemplo, hoje eu trabalho quase que 90% em São Paulo e eu não tenho família lá, não tinha amigos. Eu falei, como que eu vou entrar nesse mercado? E eu acho que a essência está em você aprender de fato a se conectar com as pessoas. Então, por exemplo, quando a gente vai falar sobre vendas, na minha opinião, às vezes a gente anda esquecendo que quando você vai vender alguma coisa, você está vendendo para uma pessoa, né? Então, acho que a arquitetura a gente acaba fazendo assim, eu vou vender um produto como se eu fosse vender um copo, né, às vezes uma cadeira, que, claro, existe, né, uma arte ali por trás, mas quando você vai vender um projeto, eu acho que você precisa aprender a se conectar com a pessoa. Então, graças a Deus, acho que eu consegui aprender isso cedo, a me conectar de verdade, não aquele negócio da venda de, beleza, eu vou fazer um projeto, custa X, você precisa disso e daquilo. E aí, quando você está no começo, eu acho que o mais difícil é você entregar e fazer a pessoa enxergar valor naquilo, né? Enxergar valor em você. E aí eu fui aprendendo que uma maneira seria você gerar, de fato, uma relação com a pessoa. E aí você entender o que ela precisa. E aí, depois que eu entendi isso, foi onde a gente começou a, de verdade, conseguir atuar em projetos maiores. Que são os projetos, na minha opinião, que fazem, às vezes, a carreira do arquiteto crescer mais rápida. Então, existem, claro, os apartamentos, o residencial, a casa, que fica pronta mais rápida, que você vê, às vezes, o retorno mais rápido. Mas quando você vai trabalhar em empreendimento, é uma coisa longa. Então, assim, empreendimento às vezes dura 4 anos, 5 anos, dependendo do projeto, né? Então, acho que você aprender a criar relação com a pessoa é o que faz você conseguir ter mais resultado. Foi o que eu consegui, assim, na minha opinião. Mas, Quintino, você saiu de Ribeirão e você participou da Casa Cor em 22. E o que foi? Foi quando você explodiu ou teve uma trajetória? Como que foi isso?
Olha, eu não acredito nesse negócio de explodir. Então, acho que assim, tudo é um processo, né? E eu acho que eu tive uma estratégia muito clara. Eu não sei aqui quem me acompanha no Daily, se puder levantar a mão. Quem tá aqui? Ó, aí sim, gente. Então, o que eu falo, assim, sobre processo de crescimento? Eu sempre tive uma estratégia clara de onde eu queria chegar. Então, assim, eu falei, para eu chegar ali, eu preciso de algumas coisas que vão fazer as pessoas olharem para o meu escritório, para mim, e vão enxergar valor. E aí, esse processo foi, bom, ok, eu vou começar lá no início fazendo um livro. Por que eu fiz isso? Não foi que eu só era um negócio que eu estava tentando fazer. Eu falei, sou muito novo, para as pessoas me darem credibilidade, eu preciso fazer alguma coisa que a pessoa vai enxergar valor. Eu falei, bom, o que tem ao meu alcance? Eu vou fazer um livro, que na época eu estava na faculdade, que era um livro sobre como você fazer uma reforma barata. E aí, a partir do momento que eu passei 6 meses escrevendo um livro, que na verdade era um e-book, eu coloco o autor de um livro, exemplo, né, um manual da reforma barata, a percepção da pessoa de fora é o quê? Pô, ele escreveu um livro, ele publicou um livro. Entendem como que é a diferença do que de fato às vezes é o tamanho do negócio? Então, acho que você aprender a trabalhar mídia é o que faz diferença no negócio, né? E aí, claro, são steps que você vai alcançando. E aí, Casa Cor foi um divisor de águas, na minha opinião, assim, de ficar conhecido, porque foi bem na época que eu fiz a minha primeira, foi a época que eu fiz o escritório da Jade Picon. Então, assim, para mídia foi muito legal, né? Mas, assim, quando você vai fazer, por exemplo, um projeto de um influenciador, você tem que saber muito bem com quem você está trabalhando, porque senão você fica conhecido por conta daquela pessoa, por conta daquele negócio. E na época foi muito bom para o escritório. Eu lembro que, assim, eu não conhecia muito bem a Jade, veio pela minha noiva, mas vinham várias meninas lá visitar a Casa Cor para falar, vou falar com o arquiteto da Jade. Eu ficava, meu Deus, gente, essa menina, ela, né, tem um alcance gigante. E aí depois a gente entrou em São Paulo. Aí São Paulo, sim, eu aprendi, eu falei, cara, aqui eu preciso fazer algo com história. Aí eu acho que entra um negócio legal para todo mundo ouvir, que é assim, se você está numa mostra de arquitetura, todos os ambientes vão ser interessantes, vai ter muita coisa legal, e as pessoas vão prestar atenção e são coisas bonitas, mas o que vai fazer a pessoa lembrar? Então, para mim, o que faz uma pessoa lembrar de algo é uma história. Então, você precisa saber contar bem uma história. E aí, na Casa Cor São Paulo, eu acho que foi uma das coisas que eu fiquei com mais medo de fazer até hoje, porque eu estava do lado do Roberto Migotto, do Nildo, do Sig. Eu falava, cara, que sou eu aqui no meio disso, né? E eu falei, imagina os projetos que vão vir, os fornecedores, os parceiros que eles tinham. E eu ainda não tinha alguns parceiros grandes, né, para trabalhar. Eu falei, se eu criar uma história interessante aqui, talvez eu vou ficar na cabeça das pessoas. E aí, assim, eu consigo ser lembrado, né? E aí, na época, o projeto, né, o tema da Casa Cor era infinito particular, né? E aí eu falei assim, bom, o que estava acontecendo na época? Era a guerra da Ucrânia, não sei se tu não lembra, em 2022, era mais ou menos essa fase. E aí eu falei, eu vou trazer essência, vou trazer arte para o espaço, e eu quero que as pessoas lembrem disso quando elas entrarem, para que a pessoa que estava recepcionando contasse essa história. Então a gente fez um símbolo do infinito meio desconstruído, né? Eram 3 livings curvos. Todos os objetos eram de designers brasileiros. Foi a primeira vez que eu assinei peças. Então eu fiz a lareira Balaio, que vende hoje na Construflama. A gente fez uma série de mesas de mármore. E aí lá eu trouxe 4 dos artistas que sempre investiram em mim desde o começo, que eu acho que isso é uma coisa muito importante. Assim, você tá do lado das pessoas que estão com você quando você tá lá no comecinho, né? E aí eles sempre quiseram fazer Casa Cor São Paulo. Eu falei, gente, então chegou a hora, vamos todo mundo para lá. E aí só que eu preciso que vocês façam obras específicas para esse projeto. E aí foi quando eles criaram as obras daquele espaço e tudo contava uma história. E aí, para falar das mortes, da guerra, do valor das vidas, a gente trouxe 5 árvores, eram cerejeiras secas, mortas, penduradas no espaço e escorria uma poça de ouro, que na verdade era para falar que era o sangue, porém o ouro era o valor da vida das pessoas. E aí tinha muita gente que chorava no ambiente, que passava por lá, então eu acho que isso fez as pessoas lembrarem. Não acho que era o ambiente mais bonito, de longe tinha outros ambientes muito melhores, mas assim, as pessoas lembraram. Então acho que isso é o que faz diferença, você saber contar a história, né? É um vendedor nato, né? Porque a história vende. Mas realmente estava muito bonito, muito marcante.
E você falou duas coisas que eu acho que é importante a gente retomar aqui, que é estratégia, você tinha desde os 17, e marketing. Sim. Então, eu tive escritório há muito tempo e eu acho que a estratégia para qualquer negócio é muito importante. Então, você tem uma estratégia formada, é claro que muda, mas tendo aonde quer chegar é muito importante. Sim. Acho que isso conta para os jovens arquitetos também. E o marketing, que tem aqui uma pergunta sobre marketing. A gente falou muito hoje também sobre assessoria de imagem, assessoria de marketing, marketing pessoal. E você é muito ligado, treinamento, aulas, os seus cursos. E fala um pouquinho mais sobre marketing. Eu acho que isso conta muito para o escritório. Tá. Eu acho que, assim, marketing no geral, eu acho que a melhor maneira de você conseguir chegar em pessoas hoje é o Instagram, o TikTok, as redes sociais. Então, eu não vejo outra maneira, atualmente, de você conseguir escala sem ser por rede social. Então, eu tentei aproveitar os mecanismos que eu tinha, apesar de que, na época, quando eu comecei, eu era uma pessoa extremamente tímida. Então, assim, eu não era tímido com os meus amigos, mas eu nunca imaginei que eu ia gravar um vídeo na minha vida ou fazer uma palestra. Um talk. Então, assim, eu fui perdendo isso com o tempo. Mas você ter estratégia é tudo, então você precisa saber fazer as coisas pensadas. Então, quando você vai fazer uma estratégia, por exemplo, vou usar a Casa Cor, que acho que é o universo aqui de todo mundo conhece, né? Eu acho que quando você vai fazer uma amostra de arquitetura, você tem que extrair o máximo de lá, porque você vai ter um custo altíssimo, você vai ter muito estresse, porque é um caos. Então, assim, algumas pessoas que estão dele acho que devem saber que, por exemplo, em 2023, nosso espaço pegou fogo 3 dias antes de abrir. E a gente teve que refazer em 3 dias e entregamos. Então, assim, você precisa extrair o máximo daquele lugar porque você está com mídia, você está com exposição. Então, assim, eu vejo que tem arquitetos que às vezes vão fazer Casa Cor e não vão na Casa Cor. Então, assim, eu fiz Casa Cor, eu ficava lá plantado. Então, o escritório, ele parava. E aí eu ficava lá recebendo as pessoas, conhecendo. Porque, no final do dia, pelo menos a minha opinião, a arquitetura é conexão. Então, a pessoa que vai fazer a casa, que vai fazer o empreendimento, mas principalmente residencial, é uma pessoa que ela quer se conectar com você, ela quer saber se você vai entender ela. E aí eu acho importante você estar pessoalmente. Então, o exemplo da Casa Cor é legal, que é como que eu extraio tudo daquilo. Então, o conteúdo que eu vou criar antes, o conteúdo que eu vou criar depois, o conteúdo que eu vou criar lá. Estratégia. É estratégia, entendeu? Então, eu acho que é isso. Né? Existe uma outra pergunta no meio dessa. Era estratégia e o marketing. Dos cursos. Boa. Dos cursos, a realidade é que, assim, quando eu comecei, o escritório foi em 2020, foi logo na pandemia, foi em janeiro de 2020. Eu estava no meu penúltimo ano de faculdade. E aí, minha família não é nada da área, eu não sabia para quem perguntar, eu perguntava para alguns arquitetos, ninguém me ajudava. Então, assim, tinha alguns arquitetos que eu ia tirar dúvida lá em Ribeirão, e aí eles me falavam uma coisa totalmente contrária, mas porque não queria ajudar, né? E eu falei, o dia que eu aprender, que eu sair dessa faculdade, eu estiver já sabendo, eu vou fazer um curso para ensinar, porque, cara, não é possível que não tenha ninguém explicando isso. Como você faz um contrato, como você cobra, como que você especifica. Então, surgiu daí, depois eu peguei gosto. E você falar sobre conexão com o cliente, isso é muito legal, porque às vezes a gente faz o briefing com o cliente e fala com o cliente só nas apresentações, mas hoje, enquanto a gente estava nas lojas, você recebeu pelo menos 3 ligações de vídeo de clientes falando coisas aleatórias. Então, a conexão realmente é muito importante, né? Sim. Eu acho que se você se conecta com ele, aquilo vai virar uma outra venda, vai virar uma indicação. E aí isso vai, de fato, trazendo mais volume para o escritório e pessoas que realmente querem fazer coisa com você. Então, a conexão que você vai gerar com o cliente, eu acho que é a mais importante. Aí, bem o outro lado, que é como que eu crio um time capaz de atender à altura, né? Que eu acho que é a parte mais difícil. Então, como que eu crio pessoas que vão ser quase como uma extensão. Então, eu brinco que já passaram várias pessoas lá no escritório que quiseram sair porque eu gosto de revisar todas as mensagens. Então, assim, eu sou chato com isso. E aí, às vezes, eu reviso, sei lá, umas 30 mensagens por dia, porque ainda não pegaram jeito. E aí, mas isso a pessoa precisa ter um coração ensinável. Se a pessoa não tiver, não vai. Entende? Então, a gente está até resolvendo isso com outra coisa que eu vou contar no final, mas... E Quintino, você está com projetos no Brasil e fora, está com braço em Nova York. Como manter a identidade do escritório para ter a mesma linguagem e tudo isso?
Eu acho que para você manter a linguagem, você precisa criar processos bem definidos de criação e de coisas que você gosta e principalmente saber delegar criação. Eu explico isso lá no Instagram, que é assim, como que eu delego hoje? Desenhando à mão. Então, às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas não dá mais trabalho? Para mim dá muito menos, porque antes eu tivesse que entrar no software, sei lá, no Sketch, em qualquer coisa, para poder eu mexer e criar, alguns eu ainda acabo entrando, eu perco muito tempo. Só que se eu vou lá e desenho à mão, é muito mais fácil. Então, igual ontem a gente está fazendo um prédio no Rio. Eu desenhei todos os ambientes de interiores e em 1 hora eu resolvi ir no papel. E aí eu já fui anotando exatamente o que eu queria lá. Aí eu mando para a equipe modela, me manda e eu vou corrigindo. Então acho que esse é um jeito que eu achei de tentar manter a essência, sabe? Assim, numa escala menor. Porque o escritório não é tão grande assim. Então a gente consegue ainda fazer dessa forma, até depois ir conseguindo pessoas que vão enxergar igual, né? Legal. E vem cá, você está com 26, com escritório, formação em Harvard, escritório em Nova York, escritório em São Paulo, um braço em Nova York. E você é acelerado. Você falou que eu sou, mas você também é acelerado. E como que você falou muito de estratégia, e você se enxerga, sua estratégia é para daqui 2, 5, 10 anos, ou é uma estratégia mais sutil? Eu sempre gosto de planejar para bastante tempo. Então, assim, desde os 17 eu planejava exatamente o que eu estou fazendo hoje. Algumas coisas, claro, mudaram a rota, mas eu tenho planejado, assim, pelo menos uns 10 anos. Mas eu falo que, às vezes, isso vai ser um pouco ansioso, mas eu acho que se você tem um plano, é muito mais fácil de você seguir, né? Se você não tiver um plano, para onde eu estou indo, né? Qualquer lugar serve. Então, eu acho que se você se planejar, saber o que você quer. E outra, tem um ponto, até estava falando com uma das alunas do curso, que é sobre mentalidade. Tipo, quando eu estava na faculdade, no primeiro ano, eu via palestra de arquiteto, assim, que fazia projetos grandes e tal. Eu falava, nossa, eu vou chegar nisso quando eu tiver uns 45 anos, 50. Vai ser muito difícil, né, chegar lá. E se eu chegar? Mas era muito a minha cabeça. E aí eu fui, né, mudando essa mentalidade. Você vai convivendo com pessoas que pensam diferente e você vai mudando, né? E aí você vai tendo outros planos. Quintino, sobre o cliente. Eu acho que você manter a sua linguagem em diferentes tipos de clientes e manter o respeito do cliente para com o seu projeto. Você se impõe, você dá abertura, porque os seus projetos eles são muito singulares, são pelo menos os que você posta, mas como que é essa relação da segurança do cliente para aceitar os seus projetos e você de impor o seu desejo, o seu gosto? Como funciona isso? Acho que tem 2 tipos de clientes. O que vem pelo seu projeto, numa indicação que viu o seu trabalho, e aquele que às vezes você conhece num evento de relacionamento e ele não conhece o estilo. A gente às vezes acaba atendendo esses 2 tipos, né? Então, quando o cliente chega com um estilo muito diferente do nosso, hoje eu já acabo deixando bem alinhado no começo. Então, um exemplo, a gente atendeu um cliente umas 3 semanas atrás, que era para um apartamento em São Paulo. E aí ele chegou por uma indicação de um amigo nosso, e aí eu falei, olha, qual que é o estilo? Ele começou a me explicar, eu falei, eu não vou conseguir atender ele do jeito que ele precisa. Não que eu não quero, mas é que eu não vou saber fazer. E aí eu mostrei os nossos projetos, expliquei, e aí quando ele me deu o feedback, ele falou, acho que dá pra gente trabalhar juntos. Eu falei, olha, eu acho que eu não vou conseguir te atender bem, e eu vou fazer errado de fechar esse projeto. Então, assim, isso é um caso. Agora, quando a gente está fazendo um projeto que o cliente fechou, mas o estilo não bate, eu tento explicar o que eu acho que é o mais interessante, mas no final do dia a casa é dele. Então, assim, a gente precisa entender que o cliente quer o que ele precisa. Você já demitiu algum cliente? Não. E, Quintino, de onde veio sua paixão por mobiliário? Porque desde cedo, desde a primeira Casa Cor sua, você sempre colocou mobiliário de design, sempre gostou disso, a gente conversa muito sobre design. E de onde veio essa paixão? Porque a gente conversando hoje, sua família é do agro, não tem nada a ver com arquitetura. Você falou que você tem 30 primos de direito, e de onde veio? E esse olhar para o design também? Então, a família inteira de advogado, ninguém na arquitetura, então imagina, quando eu falei que ia fazer arquitetura, né? O desviado ali, né? E aí, o que acontece? Eu acho que eu sempre gostei de arquitetura, sempre gostei
de construção. Então, quando eu era pequenininho, eu desenhava casa. Meus pais ficavam, gente, o que esse moleque tá desenhando casa, né? E eu não sei, foi uma coisa que eu sempre gostei. Desde pequenininho eu gostava disso, eu gostava de obra, eu gostava de montar coisa. Então, mas do mobiliário em si, não foi uma coisa já pensada. Quando eu fui fazer a segunda Casa Cor, que foi a de São Paulo, e eu estava montando o projeto, eu falei, putz, eu estou sentindo falta de uma lareira diferente, de umas mesas laterais. Eu falei, quer saber, eu vou desenhar. E aí eu fui lá, desenhei, né, fiz todos os detalhamentos e cheguei nas fábricas. E eles falaram, então tá bom, vamos produzir. Eu falei, nossa, achei que era mais difícil, né? Achei que fosse uma coisa super mega elaborada, né, que às vezes a gente cria na nossa cabeça. E aí acabou caminhando e eu tomei gosto. E aí todo projeto que tem novo, eu busco tentar desenhar alguma coisa. Então hoje eu acho que eu tô com umas 60 peças desenhadas que a gente está vendo para lançar. Só que são coisas que eu tenho a ideia, desenho e eu já deixo modelado. Porque às vezes a ideia vem ali e você tem que deixar aquilo pronto. E aí surgiu, de fato, projetando. Legal. E sobre o seu estilo? Vou voltar um pouquinho uma pergunta aqui. A gente falou muito de treinar o olhar, de pesquisa. Você tem um estilo que ele é o mesmo, mas você acredita assim que ele é mutável, ele é referência, treinar o olhar, é pesquisa, ou porque eu acho que assim, tem um arquiteto que ele nasce com o dom e o arquiteto que treina o olhar. E não existe o certo ou errado, eu acho que os dois estão certos. Porque a gente treina o olhar com tudo, com matemática, a gente treina para aprender matemática, cálculo, e a arquitetura é igual. Sim. E o que você acha que a pessoa que fala, pô, mas eu ainda não tenho esse estilo, mas treina o olhar, é pesquisa, A gente falou muito da sua equipe, de todas as equipes, enfim. Eu acho que tudo é você estudar. Então, assim, eu sou uma pessoa que todos os dias eu estou estudando alguma coisa. Ou eu estou lendo referência de projeto, ou eu estou vendo mobiliário, eu estou pesquisando marca nova, fábrica. Por quê? Eu acho que arquiteto é repertório. Então, para você poder ter um repertório maior, não adianta. Você tem que pesquisar mais, você tem que conhecer mais coisas, né? Então, eu acho que quanto mais você pesquisar e você ir a fundo assim, nesses detalhes, você vai ter um olhar melhor, não adianta. E fora isso, eu acho que a arquitetura, na minha opinião, não é treinar o olhar só para objeto, para projeto, é você ter o olhar para coisas gerais da vida, né? Então, assim, você tem que entender, por exemplo, sobre fotografia. Então, entender sobre fotografia, você entende melhor sobre render. Então você vai saber por que um render está mais realista e o outro menos. E tem essa discussão na internet, né? Tem gente que fala que prefere que o render não seja realista porque o cliente, ele não... Eu não sei, eu prefiro o render realista porque nunca funcionou com um cliente meu chegar com um render meia boca. Nunca. Sim, eu só tomei, né, na orelha. Então, assim, o que eu acho se você treinar seu olhar para coisas gerais, você vai aprender sobre o ser humano, que a arquitetura é isso, né? Então, assim, você está projetando para uma pessoa. E aí você vai começar a entender melhor sobre as coisas. Então, uma coisa que me ajuda muito eu acho que você tem que ter muita humildade com o fornecedor. Porque, a gente sai da faculdade não sabendo nada. Então, por exemplo, eu adoro ir falar com o marmorista, falar com o cara que vai, de fato, trabalhar no negócio, marcenaria. E aí, só que às vezes a gente, no começo, a gente é meio arrogante, né? E quer, tipo, achar que a gente sabe tudo, mas a gente não sabe. Então, hoje a gente vai fazer uma obra, eu vou falar com todo mundo. Vou lá olhar como que faz, porque às vezes eu especifico essa mesa, mas eu não sei como que executa a base dela, né? Então, eu quero desenhar uma, mas como que faz? Então, eu passei isso recente. Então, a gente não sabe tudo, tem muita coisa na arquitetura. E aí, às vezes a gente fica, nossa, eu não sei como que faz isso, como faz aquilo. Gente, é falar com o fornecedor. O melhor professor é o fornecedor. A gente tem dúvida lá no escritório, eu ligo para o cara da estrutura metálica, que é a Fê que atende a gente. Falo, Fê, eu não sei como faz esse teto fino desse jeito, como que executa? Ela me manda detalhamento, entendeu? Então, eu acho que é você saber olhar, enxergar as coisas e falar com quem sabe executar. Relacionamento, né? Eu acho que hoje relacionamento com o cliente, com o fornecedor, enfim, faz toda a diferença. E tudo é relacionamento, comunidade, enfim. E me fala uma coisa, você falou há pouco sobre mercado corporativo. Hoje você prefere corporativo, residencial ou ambos? Assim, eu não tenho uma preferência, eu vou falar sobre mercado, porque acho que como todo mundo é arquiteto, acho que é legal falar sobre isso. O corporativo, ele tem mais recorrência.
o residencial menos. Então, assim, a pessoa vai fazer uma casa, se ela não tem uma casa de campo, uma casa de praia e outros imóveis, a recorrência é menor. Só que se você vai fazer o corporativo e você pega, às vezes, uma incorporadora que executa muitos projetos, se você fizer um bom trabalho, ela vai te chamar para fazer o decorado, para fazer o outro, aquilo. Então, em relação a fluxo de projeto, eu acho mais interessante, né? E dá menos trabalho. Quem acha que dá mais, residencial dá mais trabalho. Então, assim, tem projeto, se eu fizer um comparativo, um apartamento de 500 metros que a gente está fazendo e de um prédio, uma área comum em São Paulo, no Itaim, o apartamento está dando 10 vezes mais trabalho. De uma área comum de, sei lá, 4 mil metros. Por quê? É aquilo. O cara provou, manda o detalhamento, bateu o orçamento, fechou. O residência não. A residência vai e volta e o cliente, às vezes, não está decidido. Aí depois está no meio da obra e ele quer mudar. E você tem que mudar, porque não adianta. Não vai falar para o cliente no meio da obra, não vou mudar, né? Então, eu acho que o corporativo ele é mais rentável, na minha opinião. E como que você hoje chegou, porque o seu contrato, a gente falou muito disso, é muito bem estabelecido. E você acha que a sua precificação de projeto, precificação de visita, nós estamos no interior, é um pouco mais difícil cobrar visita, cobrar projeto, colocar em contrato. Você acha que isso foi uma segurança que você criou como assessoria de marketing? Ou foi uma segurança que você impôs e falou, eu sou assim e vai ser assim, ponto? Nada, foi na raça. Gente, não, falando a verdade. O que aconteceu? Eu estava com o escritório rodando com um monte de gente e ficando no vermelho, essa é a verdade. E aí eu vi que, assim, eu cobrava por visita técnica e a gente acha que todo mundo aqui é ONG, né? Porque o arquiteto tem um pouco de vergonha de cobrar. Então, você vai no médico, você paga, mas a visita técnica não, né? Você não pode cobrar. E aí, o que acontecia? A Fer, que é a diretora do escritório, ela falava, Kim, tem que cobrar visita técnica com o arquiteto. Eu falava assim, não cobra não, tipo, vai ficar, né, que situação. Aí depois, na hora que você vai ver planilha e você começa a entender o que você está fazendo, você vê que você está errando. E aí eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos testar, cobrar um valor mensal. Então, assim, a gente inclui X visitas por mês e o acompanhamento online e pronto. E aí isso resolveu minha vida. Porque... E seguiu a risca. E seguiu, porque aí o cliente já sabe, eu tenho que pagar um valor por mês, eu tenho X visitas, se eu quiser uma visita a mais, aí ele cobra adicional. Então isso facilitou, porque todo mundo aqui sabe, gente, é muita coisa para fazer, é muito detalhe, aí você esquece as coisas, e aí não sei o quê. A hora que você vai ver, você esqueceu de cobrar o cliente, você está lá trabalhando de graça, e aí ainda dando problema, porque aí o cliente ainda está bravo. Eu acho que vale a pena, a gente deu um exemplo à tarde sobre um fornecedor que está executando uma obra sua, que não foi você que indicou, e que não tem aquela parceria de você se entender com o fornecedor. E acontece muito, às vezes o arquiteto indica um fornecedor que ele acredita, que ele confia, o cliente pensa outra coisa e fecha com outro, e aí dá merda. E como que você resolve quando dá merda com outro fornecedor? Porque quando é o seu fornecedor, um bota panos quentes no outro e resolve. Sim. O cliente, não que ele não tenha que saber, mas acha uma solução, a melhor solução para o cliente sempre. Mas como que você trabalha com fornecedores que não são parceiros? Porque não dá para você impor para fechar com esse fornecedor e acabou. Assim, para mim o pior fornecedor para fechar sem ser um parceiro é o de obra. Claro, tem marcenaria, marmoraria e tal, mas o de obra acho que é o mais complicado. E às vezes não é nem fechar com um parceiro que eu conheço. É a questão que acho que todo mundo aqui deve passar, que às vezes o cliente não entende que tem uma diferença entre gerenciamento de obra e execução de obra. Então, em interiores, é muito comum isso ter problema. Então, a gente está, por exemplo, com um cliente recente que aconteceu isso. Ele não entendeu a diferença, mesmo explicando 10 vezes, de gerenciamento, acompanhamento de obra e execução de obra. Então ele foi lá e fechou com a construtora apenas a execução. E aí ele acha que é papel do escritório. Então assim, para mim esse é o número 1 de problemas. Número 1 é essa questão do cliente não contratar gerenciamento. E aí a gente sempre vai optar por indicar os nossos parceiros, mas eu tenho um negócio no meu contrato que eu indico no mínimo 3. E aí eu falo, olha, tem fulano, ciclano e beltrano. Esse aqui é bom para isso, esse aqui é para isso, esse aqui é para isso. A decisão é sua, conhece ele e vê o que você acha. Só que, às vezes, ele vai vir com o fornecedor dele e não tem problema. Mas o problema é que, às vezes, a gente não está alinhado, né? E aí eu deixo claro para o cliente, falo, olha,
Pode ser que tenham desalinhamentos, porque ele, primeira vez que vai trabalhar com a gente, primeira vez que a gente vai trabalhar com ele, e a gente vai fazer o possível. Mas hoje eu vejo que o maior problema em obra do nosso setor, né, de interiores, arquitetura de residência, áreas comuns, é o gerenciamento. É o cara que não está alinhado a isso, entendeu? E no seu escritório ele é separado, é setorizado ou ele é mais global, a equipe faz tudo? Como que você separou isso? A gente já passou por vários testes, gente. Assim, eu sou muito transparente, até eu gosto de falar isso no ArcPro, que eu falo assim, às vezes o pessoal cria uma verdade absoluta falando na internet que funciona assim, que o escritório é perfeito, e não é assim. Então, assim, eu já testei N coisas. Então, eu já testei setorizando, já testei não setorizando. Então, é óbvio que quando você tem uma equipe maior, você tem as pessoas com os pontos fortes. Então, eu tenho uma arquiteta que eu falo A, ela já entende o que eu quero. É muito fácil. Então, às vezes eu faço um rabisco que não está nem detalhado, ela já sabe o que eu estou querendo fazer. E aí é óbvio que eu vou passar a criação para ela. Aí tem um que faz um executivo rápido, bem feito, aí a gente vai passar. Só que hoje o grande problema que a gente enfrenta é assim, imagina como um arquiteto, ele pega um projeto para criar, outro pega para fazer executivo. Perdeu informação aqui. E aí a gente está até, depois um pouquinho mais para frente eu vou falar sobre isso, que entra um pouco a inteligência artificial, que a gente está mudando e fazendo um teste de como a gente vai trabalhar daqui para frente, porque eu acho que o mercado vai mudar muito e, enfim, daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso, mas é até uma maneira da gente resolver esse problema, de ter um arquiteto que vai fazer do início ao fim, né? O Quintino, antes de entrar nessa pergunta, que eu quero deixar por último, você, acho que aqui tem alguns arquitetos que já trabalham para incorporadoras e você trabalha no risco para algumas incorporadoras, como que funciona? O risco, acho que todo mundo sabe, mas é fazer um projeto para ver se vai fechar o projeto, para apresentar para um grupo de investidores ou para um dono de um terreno, enfim. Eu acho que isso, os escritórios que estão começando é um impasse, mas eu vou trabalhar de graça, não vou? Como que funciona isso? Ou como você começou e como é hoje? Gente, acho que eu já vi de tudo. Eu só não... Só não vendeu ainda pro diabo? Só não vendi isso. Então, assim, eu acho que quando você tá para empreender, para fazer um negócio, tudo vale. Então, assim, você vai arriscar. Já tomei vários problemas por conta disso. Hoje eu consigo ter um pouquinho mais de discernimento de falar nisso eu entro, nisso eu não entro, porque às vezes a gente acha que, não, tá tudo bem, isso aqui não vai tomar tanto meu tempo, isso aqui, ok. Só que a hora que você vai ver, realmente aquilo toma muito seu tempo, aquilo ali é um tempo que você poderia estar colocando em outra coisa. Acho que vai muito de parceiro para parceiro também, né? E depende muito do parceiro. Então, assim, eu já tive casos que foi ótimo, que a gente entrou no risco e deu certo, e eu tive casos péssimos, que a gente entrou, não deu certo, a gente perdeu quase 1 ano de trabalho. Então, assim, acho que você tem que tomar muito cuidado com quem você entra, porque pode ser um tiro no pé ali. Então é isso. E você participa de concursos? Olha, até hoje eu não participei de nenhum com conta dessas correrias, mas acho que isso é um dos temas que está no escritório para a gente fazer esse ano do meio de semestre agora. E me fala uma coisa, no processo interno do seu escritório, né, a gente sabe que assim, às vezes o cliente residencial, a gente tem um processo de projeto, o corporativo, a gente tem outro. Como que você organiza isso dentro do seu escritório? Você tem 2 setores ou todo mundo trabalha meio que nas 2 frentes de projeto? Como que você organiza? É tudo da mesma equipe, mesma frente. O que a gente faz às vezes diferente é que cada construtora tem seu jeito de trabalhar, pelo menos com todas que a gente já trabalhou, elas têm as suas diferenças. Então, em relação ao processo, igual a gente tem uma construtora que ela gosta que a gente mostre cada passo da semana do que aconteceu, porque evita retrabalho. Aí tem outra que não, ela quer ver tudo renderizado, pronto, conceito final, surpresa. Então a gente vai se adequando. E aí cada construtora, tem arquiteto que não gosta de fazer isso, mas eu acho que isso é um diferencial de você, de fato, tentar entender como que é melhor para você. E aí na primeira reunião, a gente tenta entender, bom, para você funciona de que jeito? Você quer primeiro sem renderizar, quer já renderizado? A sua equipe vai ter dificuldade de entender, não vai? E aí a gente vai trabalhando na maneira que eles conseguem fluir melhor, porque aí eu sei que eles vão ficar mais felizes, a gente vai conseguir fazer uma entrega melhor, então é mais ou menos assim. Mais uma?
Pode? Claro. A gente está aqui para isso, viu? Quer sentar aqui? Mentira. É a última. Não, pode perguntar. Quantas pessoas você tem na sua equipe hoje? Olha, é muito da época. Então, assim, em janeiro a gente estava com 25 pessoas. E depois a gente cancelou um contrato muito grande por conta de um cliente super complicado, de um predial. E aí, assim, eu reduzi super a equipe, aí foi para 14. E aí, agora eu pretendo reduzir mais. Tem a ver com a última pergunta. Tem a ver com o que eu vou contar, Mas tá tem em a ver com a 14. última pergunta. Próximo, gente. Quer perguntar mais uma? Vocês estão muito tímidos. Estão tímidos. Depois a gente abre para outras também. Boa. Bom, obrigado. Desde a primeira vez que eu te conheci, a gente fez a nossa primeira reunião na Futurum, que é uma empresa de investimentos e tecnologia, IA. E eu vejo que os seus projetos eles têm muita tecnologia, não só na apresentação, mas nos processos. Hoje a gente falou muito sobre processos internos, até mostramos os processos das minhas empresas, do seu escritório, e fluxo de trabalho, CRM, Monday, RD Station, enfim. E eu estou há 3 anos e meio, quase 4 anos, construindo uma plataforma, que até hoje eu vou falar um pouquinho mais dela depois. E você me apresentou uma plataforma que você está fazendo. Eu queria entender, na verdade, como que você integra, antes de falar na plataforma, a arquitetura com a tecnologia. Eu acho que a sustentabilidade, não precisamos nem puxar isso, porque já é um tema que está intrínseco. Isso já faz parte nosso e é uma obrigação nossa trabalhar com isso. Então, eu acho que não precisa nem puxar. Mas mais a tecnologia mesmo. Isso para os projetos. E aí, voltando para o seu escritório, porque você cuidar de uma equipe em Nova York, uma equipe aqui, aí tem quebra de contrato, que você comentou que eram 3 prédios gigantes, aí quebrou o contrato, e esse fluxo de mandar a gente embora, contratar, MEI, CLT, enfim. Como que você consegue hoje, acho que tem a ver com a pergunta dali também de tecnologia, gestão, plataforma, qual software, gestão de escritório, porque um escritório que está crescendo, é muito difícil você ter um setor financeiro, um setor comercial, um setor de marketing, um setor não sei o quê, aí você começa a terceirizar, fica inviável. Então, como você fez isso no começo, como você faz isso hoje? Bom, vamos São várias perguntas em uma. Vamos por partes. Eu acho que assim, primeiro eu não vou florear e falar que, nossa, projeto tem muita tecnologia, mas quando a pessoa olha de fora, quem não é da área, vê como tecnologia. Então, um exemplo. Quando a gente vai fazer a apresentação dos projetos, a gente procura investir em boas imagens. Por exemplo, a gente tem projeto... Você terceiriza? Terceiriza, todas. Todas as imagens do escritório são terceirizadas. Deixa eu te cortar só um pouquinho, porque eu vivia isso no meu escritório, eu não sei como é hoje, mas você apresenta um projeto, legal, o cliente não aprovou, ou teve mudanças. Se terceiriza de novo ou no contrato tem X imagens? Não, é porque no contrato com o artista eu já tenho revisão programada, e com o cliente também. Então fica mais Quantas revisões? De fachada, por exemplo? A gente tem 2 revisões no contrato, mas assim, eu acho que se você acerta bem no briefing, é mais tranquilo. E cria conexão? É muito mais fácil, assim, eu acho que deve fazer, sei lá, uns 3 anos que não acontece de ter uma revisão muito grande, assim, de render, de eu me ferrar por conta de, sabe, de ajuste de imagem. Mas, assim, a gente tem previsto no contrato. Mas, assim, gente, o que eu acho? Quando você vai apresentar, por exemplo, tem clientes que eu faço tour virtual, sabe aqueles tours de VR, né, e tal? Isso é uma coisa que é tecnologia. Às vezes, pra gente que está no nosso dia a dia, a gente conhece, a gente sabe que não é uma tecnologia, uau, nossa, estou fazendo aqui um metaverso. Não, mas para o cliente, às vezes, aquilo ali é uma coisa absurda, né? Então, acho que, às vezes, trazer esse olhar desse detalhe é o que a gente faz. Agora, falando de processos, eu acho que isso foi o que eu sempre dei foco, porque talvez o que eu vou falar pode conectar com bastante gente aqui ou não, né? Dependendo das fases que você está no escritório. Quando eu comecei em Ribeirão, antes de eu me formar em 2021, quando eu estava fazendo Casa Cor, eu já tinha 10 arquitetos. E a minha conta não fechava. E eu falava, gente, eu estou fazendo uma coisa errada. Por quê? Eu estava fazendo as entregas, eu estava fazendo tudo que eu precisava, os clientes estavam satisfeitos, mas a minha conta não fechava. E aí, alguns arquitetos que eu tive abertura em 2021, que eram assim da cidade, tinham muitos projetos,
Inclusive, um era no mesmo prédio que o meu. Eu encontrei ele no elevador, acho que eu já contei essa história lá no Instagram. E aí ele falou assim pra mim, ele falou, vamos tomar um café lá no escritório e tal. Subi, fui tomar um café com ele. Cheguei no escritório dele, tinha 2 pessoas. Aí eu falei, cadê a sua equipe? Aí ele falou, esses aqui. Eu falei, quantas obras você tem em andamento? Ele falou, tem umas, acho que eram umas 60 e poucas. Eu falei, você tem 60 e poucas? Eu tinha, assim, sei lá, 15 projetos. Eu falei, meu Deus, como que você faz? Ele falou, não, eu passo o detalhamento pro cara da marmoraria, pro cara da marcenaria, o outro não sei o que, eu entrego no máximo 4 vistas. Eu falei, e aí? Ele falou, eles ficam tirando dúvida comigo na obra. Aí eu falei, meu Deus, eu não quero trabalhar assim, né? Eu falei, vou ter que procurar um outro mercado. E aí foi quando eu fui para São Paulo, e aí entrega totalmente diferente de Ribeirão, pelo menos. E aí lá eu falei, cara, eu preciso melhorar meus processos, porque tudo, na minha opinião, tem a ver com processo. Então, se você tem um processo bem definido, as coisas andam. E aí, na época que o escritório ainda estava crescendo, a gente tinha um processo muito bem definido que funcionava demais. Só que eu estava atuando muito em interiores e poucas coisas de arquitetura. E aí, do nada, o escritório começou a fazer clínica, escritório, apartamento, condomínio residencial horizontal, vertical, horizontal. Túmulo, tudo. Aí virou uma bagunça, porque eu falei, meu Deus, cada um era um processo, cada um era de um jeito. E aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais nisso. Só que sempre batia na tecla do quê? O processo, ele precisa estar muito bem definido e precisa de pessoas muito responsáveis. E na arquitetura tem uma rotatividade alta, pelo menos assim, no escritório em Ribeirão tinha uma rotatividade bem alta de arquitetos, porque é uma pressão o nosso trabalho, não adianta. Assim. Então, tem projetos que eu, pelo menos, sou muito chato com entrega. Então, se não está do melhor jeito possível, eu não vou estar feliz. Então, eu acho que isso é uma questão que está no nosso dia a dia, que é o estresse. Arquiteto não adianta, todo mundo vive maluco. E aí eu falei, cara, eu preciso me aprofundar em processos. Então, assim, eu comecei a estudar sobre gerenciamento de negócios, de processos de dia a dia. E aí isso foi melhorando cada dia mais. E agora chegou num ponto, que aí acho que eu vou entrar no assunto, que é assim, gente. Faz já desde o meio do ano passado que eu venho estudando inteligência artificial para entender o que isso ia impactar nos negócios, né? Porque eu falei, bom, como que vai funcionar? E tem uma pessoa muito importante hoje no Brasil, que é o Guga Stocco. Alguém conhece ele? De tecnologia? Não sei se alguém se levantar a mão, se alguém ouviu falar dele, porque às vezes não é muito a nossa área, né? Mas ele foi a pessoa que fundou o primeiro banco digital do mundo. Então, assim, ele, dos 6 unicórnios que eu acho que tem no Brasil, ele faz parte de 4. Então, ele é um cara, assim, ele é um gênio. E aí eu fiz uma imersão dele, eu estou com um professor de IA que trabalha com ele. E aí, assim, num resumo do que eu vou explicar para vocês eu comecei a olhar no ano passado, no final do ano eu falei, cara, como que eu poderia fazer um formato onde o arquiteto pegasse um projeto do início ao fim, que ele não ficasse só num processo do projeto, entendeu? Que eu ficasse só na criação, ficasse só no executivo. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, o tempo passou, e aí chegou agora, falando sobre inteligência artificial, ele levantou um dado e falou assim, olha, até 2029, 40% da operação do escritório de arquitetura vão ser automatizadas. Ou seja, se 40% da operação é automatizada, tecnicamente 40% das pessoas também. Eu falei, como que recoloca essas pessoas, né? E aí, conversas com o professor de IA, que você vai falar com ele, você se sente assim, uma pessoa que não sabe nem falar, escrever, que é uma pessoa extremamente inteligente. E aí a gente chegou numa ideia que foi o seguinte, começar a fazer contratos por projetos. Então a gente está desenvolvendo 3 coisas. Uma que é o ChatArc, então quem está no dele já sabe, o lançamento dele vai lançar aqui, ou vai ser na semana que vem ou na próxima, que é basicamente um ChatGPT de arquitetura. Então a gente alimentou, está treinando ele, para você ir lá mandar uma dúvida básica. Então, qual que é a altura padrão de uma mesa de jantar? Qual que eu faço? A gente vai estar alimentando ele com a NBR, enfim, ele vai estar bem completo para poder usar no dia a dia. E aí a gente está desenvolvendo outras 2 plataformas, que uma é uma plataforma para arquitetos. Então, por exemplo, aqui quem tem escritório vai estar dentro dessa plataforma, e aí chegou um projeto novo. Ao invés de você contratar pessoas para dentro do seu escritório, você vai colocar lá, vai ter uma agente de IA, que você vai escrever, bom, eu preciso de um arquiteto especialista, igual o pessoal ali da Cico. Eu preciso de um arquiteto especialista em arquitetura predial, com X anos de experiência,
com um portfólio assim. Ali a IA ela vai fazer um match e aí vai mandar as opções de arquitetos que estão disponíveis para aquele contrato. E aí, a partir disso, você vai contratar por projeto. E eu estou fazendo 2 testes com 2 projetos assim, né, nessa contratação. Eu diminui meu custo assim, quase mais de 35%, meu custo de operação já. E, além disso, o tempo, que está quase que na metade. Por quê? A gente, às vezes, vai colocando vários projetos para rodar e são vários arquitetos tocando vários projetos. Então, vai ficando meio que conforme você vai conseguindo fazer. Então, talvez essa vai ser uma forma da gente conseguir colocar todo mundo do mercado dentro da plataforma e aí as pessoas ir se especializando e trabalhando por contrato. Então, ao invés do arquiteto que trabalha no escritório, que está acostumado a ganhar um valor fixo e trabalhar com N coisas, ele pode pegar vários contratos. Então, isso vai gerar uma receita maior para os arquitetos que trabalham nos lugares e também um custo menor para os escritórios. E aí essa plataforma vai fazer esse match. E a terceira plataforma, que é uma plataforma de gestão de projetos com IA. Então é como se fosse um Trello, um Monday, uma plataforma assim, especialista em projetos de arquitetura. Então lá vai ter a parte financeira, vai ter a parte de processo, vai ter a parte de contratos, então tudo vai ser automatizado. E aí a gente está nesse Os processo. blocos que vai ser pela Gavi. Os blocos vai ser pela Gavi. Eu acho assim, eu sou centralizador, não mais, tento não ser, mas você começou uma das perguntas falando isso, mas eu acho que quando eu tinha escritório, eu achava um absurdo o escritório que terceirizava. Hoje, muito mudou, e eu acho que é extremamente importante para o escritório se pagar, como você mesmo disse, o arquiteto terceirizar. Porque não faz sentido, às vezes, você manter uma equipe com 50, 100, 150 pessoas e ter essa oscilação de mercado. O mercado é muito oscilante, ele vai e vem, aí tem uma quebra de 3 torres, aí volta. Então, de fato, a ideia que você me apresentou hoje à tarde das plataformas, principalmente eu acho que a IA é sensacional, porque, gente, quem não usa IA ainda, por favor, ChatGPT é vida. E está aqui para nos ajudar. Eu brinco com a minha equipe que eles têm que usar. Ele não vai tirar o trabalho de ninguém. Estou falando das lojas, tá? Tem que usar porque nos ajuda e nos simplifica, enfim. Exato. Mas tanto a do ChatArch, que vai ser para dúvidas de arquitetura, e essa... E só, desculpa, vou cortar rapidinho. O ChatArch, gente, ele vai ajudar também quando a gente precisa falar com o cliente. Então, sabe quando está dando um problema gigante? E aí a gente está treinando com algumas respostas do escritório. Então, deu um BO que o cliente está bravo por conta de tal coisa. E aí, bom, chat, está acontecendo tal coisa, como que eu posso responder o cliente? Como que eu explico os processos? E aí ele vai dar uma resposta, e aí a partir disso vocês mandam para ele, para facilitar ali o nosso dia a dia. E eu já sei que vai ser muito parecido com o ChatGPT, então quem já está acostumado vai ser fácil de usar. Estou passando spoilers aqui, ó. E essa sua de ligar o arquiteto com outro escritório de arquitetura é muito legal, porque assim, a gente vê muito hoje arquitetura online, faça seu projeto online, mas eu acho que é exatamente o oposto, é o arquiteto se conectar com outro arquiteto, é jogar lá uma referência, um perfil, uma linguagem. Porque no final do dia, gente, quem aqui tem escritório próprio? Só levanta a mão, só para eu ter uma ideia. E quem trabalha em escritório? Tá. O que acontece? Se você vamos supor que você vai terceirizar um arquiteto. Qual que é a diferença de você terceirizar com ele um contrato e você contratar dentro do escritório? Nenhuma, porque no final do dia você vai ter que ter um coordenador para gerir esse arquiteto. Então, vai facilitar os microgerenciamentos, que para mim é isso que mata o dia a dia. Então, assim, a gente está criando uma estrutura vou falar um pouquinho de estrutura que você me perguntou isso, eu não respondi. Então, hoje no escritório a gente tem o nosso administrativo, que cuida de contrato, da parte financeira, coisas gerais. Eu tenho a Fernanda, que é meu braço direito, então ela é diretora do escritório, ela faz as propostas mais importantes, ela que negocia com os clientes, ela também olha todos os grupos de projeto, vê se está tudo ali funcionando, né? E aí agora eu contratei o Adriano, que ele é um engenheiro, e ele está como gerente de projetos. Então ele que faz as reuniões semanais com os arquitetos, ele que vai ver todos os processos, ele que está organizando tudo isso. E aí tem o Zés, que ele é o consultor administrativo e financeiro geral, que ele que está propondo várias coisas interessantes, né, novas no escritório. E aí a gente vai ter
2 pessoas principais, que a gente não sabe ainda se a gente vai nomear ou um arquiteto existente ou a gente vai contratar outra pessoa, que vai ser um coordenador de criação de interiores e um coordenador de criação de arquitetura. E aí eles vão gerenciar os arquitetos terceirizados, entendeu? Então, imagina que assim, hoje, como que eu faço no escritório? Chega o projeto, eu faço o briefing com o cliente, sempre tem um arquiteto dentro dessa reunião, o Adriano também, e aí eu colho esse briefing, o arquiteto já está entendendo o que é, depois eu desenho tudo à mão, mando para ele e aí começa. Então o resto é operação, né? E aí, claro, o arquiteto vai aprendendo a trabalhar ali, você vai tendo seus processos. Não vai ser uma coisa muito fácil, eu acho, mas eu acho que vai ser uma maneira de resolver os problemas de custo de escritório, custo fixo alto, e também das pessoas não ficarem sem emprego. E um ponto legal que você falou é trabalhar por projeto e não por hora ou por, Exato. enfim, que isso é interessante. Mas assim, gente, eu acho que basicamente resumindo, o Henrique mandou aqui para não esquecer, ele tem um QR Code ali na TV, que para quem quiser... verdade. Deixei ali o QR Code, que é para pré-reserva do ChatArc, do lançamento que vai ter dele. Então é um formulário que você pode preencher, que assim que a gente lançar, a gente vai lançar primeiro para o pessoal que fez a pré-reserva. Quem está no dele já fez a pré-reserva, tem um monte de gente lá. Então depois quem quiser, é só escanear lá. Mas basicamente, antes de abrir para mais perguntas, eu acho que é importante ressaltar que estratégia. Eu, pelo menos, me formei em arquitetura, a gente não aprende empreendedorismo, estratégia, financeiro, marketing, aprende na vida, na raça. Então, saber hoje, no mundo corporativo, eu entendo que sem estratégia, sem saber aonde vai chegar, onde quer chegar, a gente não vai a lugar nenhum, a gente só vive, só patina. Então, isso é muito importante, ter estratégia, saber onde quer chegar, aonde vai chegar. Marketing, não só pessoal, marketing da empresa. Principalmente, eu fiz um curso do G4 que lá eles falam muito sobre a quem você atende, a quem você serve. E eu acho que é isso, quem é o seu cliente, ou quem você quer como seu cliente. Exato. E é muito isso, eu enxergo que você tem muito isso. As pessoas que você tem me apresentado, os incorporadores, são o mesmo perfil de cliente. Então, isso é muito importante também. E processos, né? Processos, isso para qualquer tipo de escritório, construtora, empresa, seja residencial, interiores, ter processos bem definidos. Então, hoje a gente tem ferramentas online, seja o Monday, seja o Trello, ferramentas gratuitas ou pagas, enfim, que nos ajudam. Logo vai ter uma nova. Agora vai ter uma própria para escritórios de arquitetura. Hoje a gente trocou muita ideia sobre isso, sobre as ferramentas existentes no mercado e a que eles vão criar. E eu acho que é muito importante vocês pesquisarem sobre isso. A tecnologia, ela muda a cada piscada de olhar, então é muito importante estarem antenados. Como você mesmo disse, estudar, ir a fundo, entender. A minha plataforma, todo evento eu falo, e agora ela está funcionando, está girando. Então, para quem não sabe ainda, tem várias caras novas aqui. A gente criou uma plataforma de especificação que chama Wallme, então wallme.com.br, lá vocês têm acesso a mais de 15 mil produtos com preço, com blocos 2D, 3D, com tudo. Então, conforme vocês vão mudando a variação do produto, tem especificador de sofás, vai mudando o preço conforme o acabamento, desde Estúdio Bola, Sérgio Rodrigues, América, Quintino. Então, para vocês entrarem, terem noção de valores mesmo. E agora estaremos juntos na plataforma do Quintino também, como fornecedores. E é isso, gente. Tecnologia está aí para unir e para simplificar a nossa vida. Então, quem ainda não usa ChatGPT ou o ChatArc que vai ser lançado, está atrasado. Bom, obrigado. Eu acho que uma aula, e isso que os meninos falaram de você compartilhar o dia a dia. Tá, alô? Que é o meu? Oi. Compartilhar o dia a dia do escritório, compartilhar processos, a tecnologia, tem tudo a ver. Eu acho que o meu crescimento como empresário nas empresas também, eu aprendi que sem processo, sem estratégia e sem tecnologia a gente não vai a lugar nenhum. Não mesmo. Então, eu quis começar hoje o nosso tour de 1 milhão de lugares pelo nosso CD, justamente para você entender que nós também temos muitos processos e muita tecnologia. E eu acho que isso, independente do tipo de empresa, é o que nos faz
crescer, isso nos faz ter organização, e mesmo assim algumas coisas ainda falham, porque nós somos pessoas e precisamos de pessoas. Então, eu acho que ninguém tem que ter medo da inteligência artificial, ninguém tem que ter medo da tecnologia. E o que você falou agora do Big, que eu já tinha visto, mas não segui, acabei de seguir. E é até curioso, eu já estava olhando, eu adoro, nada a ver com o assunto, mas é que eu lembrei. Eu adoro o Paraguai, que é muito próximo da gente. E eu vi que hoje o Norman Foster postou um prédio que eles estão fazendo do Banco Nacional do Paraguai em Assunção, que, cara, sensacional. Então, quer dizer, os países, né, latino-americanos, nós estamos em alta, agro, Maringá está em alta, Paraguai está em alta. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso, aproveitar essa energia que a gente está. Por mais que o ano começou difícil para todos os setores, mas a gente está numa região agro, a gente está numa região que tem dinheiro, o nosso cliente está inseguro, mas ele tem dinheiro, ele tem como gastar. Então, aproveitem a tecnologia, treinem o olhar e sugam o que os profissionais que estão bombando têm de melhor e sugam a tecnologia. Mais alguma coisa? A gente queria agradecer a presença de todo mundo, de tirar um tempinho para vir aqui. Estou super aberto, quem quiser depois conversar, tirar dúvida, que eu sei que às vezes tem gente que é tímido e quer falar alguma coisa. Mas não, acho que eu queria só falar disso de tecnologia, não precisa ter medo. Eu fiquei, na hora que começou essas coisas sobre IA, eu fiquei bem preocupado, sinceramente. Falei, nossa, o que será que vai acontecer, né, com o escritório? Mas é como todos os processos na vida, então tem coisa que vai mudar e você tem que aprender, senão você fica para trás, né? Eu acho que se a gente não usar a IA vai nos engolir. Então a gente tem que aprender a usá-la. É isso, gente. Última chance, alguém? Então, obrigado por terem vindo. Obrigado por ter vindo. Eu agradeço o convite. É isso, gente. Obrigado. Pode desligar?